Amém. Graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, amém. Nós temos aí alguns minutos ainda de 2022, não é verdade? E eu quero compartilhar algo do coração de Deus com vocês essa noite. Quero falar um pouquinho sobre o tema do nosso ano, sobre intimidade. Entre tantos temas possíveis aí, Deus colocou algo no nosso coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite uma palavra rápida, mas uma palavra que vai direcionar, queridos, os nossos dias, os nossos próximos 365 dias desse ano de 2023. Todo final de ano, assim, é sempre um momento de muita gratidão a Deus. Gratidão por aquilo que Deus fez em nós, gratidão por aquilo que Deus fez por nós nesse ano. Nós, se voltarmos um pouquinho atrás ali, nós nos lembrarmos de quanto foi difícil, querido, quanto foi desafiador esse ano de 2022 em todos os aspectos. Os aspectos aí em torno de pandemia, em aspectos políticos, em aspectos, para quem gosta de esporte aí, em aspecto esportivo, em vários aspectos foi um ano muito desafiador para nós. Mas como todos os anos, talvez quando chega ao final de cada ano, nós fazemos sempre um balanço de como foi o ano. Nós fazemos planos, nós projetamos o nosso ano de 2023. Não sei se você já fez isso, mas eu creio que muitas pessoas anotam os seus planos, os seus projetos, as suas metas pessoais, familiares e até as suas metas profissionais para 2023. Quem faz isso aí? Dá um tchauzinho com a sua mão. Glória a Deus, isso é muito bom, querido. Isso é muito bom. Mas eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, querido, que talvez é muito mais do que um tema. Isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite é muito mais um convite dos céus para nós. Esse tema intimidade é muito mais um convite do próprio Senhor Jesus para mim, para você e para nós como igreja. Esse talvez seja um convite que não vai só impactar as nossas vidas no ano de 2023. É um convite dos céus, querido, para mim e para você, para que possa transformar as nossas vidas ao longo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos pela frente. Posso ouvir um amém? Esse é um convite dos céus para nós, chamado intimidade. Por isso que o ano de 2023 vai se chamar o ano de intimidade com o Senhor. Amém? É interessante nós falarmos sobre intimidade, é interessante nós pensarmos sobre intimidade, porque nós não nos tornamos íntimos de alguém conversando talvez 5, 10 minutos com essa pessoa. Você já parou para pensar sobre isso? Você não conhece aquela pessoa que de uma forma íntima, conversando 5, 10, 15 minutos, que seja todo dia com essa pessoa. Nós também não nos tornamos íntimos de alguém quando nós vemos essa pessoa, ou quando nós disponhamos um pouco de tempo para essa pessoa de vez em quando. Intimidade, querido, fala de perseverança, intimidade fala de separar tempo, e muito mais do que separar tempo, intimidade fala de investir tempo. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Nós só nos tornamos íntimos, querido, do nosso cônjuge, porque nós disponhamos tempo uns para os outros. Amém? Porque nós investimos tempo, maridos, para ouvir as suas esposas, esposas para ouvir os seus maridos, e assim por diante. Nós só nos tornamos íntimos de alguém, querido, quando verdadeiramente aquela pessoa ela é importante para nós. Você não se torna íntimo de alguém que você não gosta de estar. Obrigado, Catuí. Quando você não gosta de estar na presença dessa pessoa, não é verdade? Você só se torna íntimo de alguém que você gosta da presença dessa pessoa. E esse é o convite dos céus para nós, querido. Sabe, quando nós falamos sobre intimidade, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, a palavra de Deus, querido, ela é muito rica.
E o Senhor Jesus nos ensina muito sobre intimidade, mas tem uma palavra em si que norteou o meu coração, que permeou o meu coração durante esses dias. E eu quero compartilhar com você nessa noite um texto bem conhecido da palavra de Deus. Está ali no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 e verso de número 38. Aqui nós vamos ver a história de Marta e de Maria. É uma história bem conhecida, querido, que todos nós conhecemos e ensinamos e falamos e conversamos sobre ela. Lucas capítulo 10 e verso de número 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentado enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez. Quero te agradecer, Pai, por esse convite dos céus para nós, por esse convite, Pai, de conhecer mais do Senhor, Pai, por esse convite, Pai, de conhecer mais do teu coração, Senhor, por esse convite, Pai, de talvez esquecer e deixar de lado, Pai, coisas que até parecem ser importantes para nós, Pai, mas que não são necessárias, Senhor. Obrigado porque assim como naquele dia, Pai, na casa de Marta, o Senhor estabeleceu, Pai, algo dos céus ali, Senhor, para a vida daquele povo, Pai. Obrigado porque nessa noite, Pai, o Senhor está estabelecendo algo dos céus para nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem o poder para transformar, para edificar, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem o poder, Senhor, de fazer algo novo em nós, algo diferente, Senhor, daquilo que nós estamos acostumados, Pai. Fala conosco nessa noite, Papai. Ministra os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração nesse momento, Senhor, para receber das verdades dos céus, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, amplia, decodifica essa palavra, Senhor, de uma forma personalizada, Senhor, no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente que está aqui nessa noite, Pai, e daqueles que um dia ouvirão essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, amém? Querido, todos nós conhecemos a história. O Senhor Jesus, Ele está passando por aquele povoado e o Senhor Jesus e seus discípulos, Ele vai fazer uma visita ali na casa de Marta e Maria e Lázaro. É interessante nós nos atentarmos, querido, aqui, porque a Marta aqui é a figura de alguém que se importa com o Senhor. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus ele entra naquela casa, querido, Marta começa a arrumar aquela casa, Marta começa a preparar aquela casa, Marta começa a fazer algo para agradar o coração do Senhor. Papai e mamãe, me ajude, por favor. Hoje nós não temos salinha. Marta começa, querido, a fazer talvez o que qualquer dona de casa, qualquer homem, qualquer mulher de Deus faria quando recebe uma visita ilustre, uma visita de honra na sua casa. Marta é essa figura, queridos, de alguém que é preocupado em agradar o coração do Senhor. E muito mais do que preocupado, Marta é uma figura de alguém que se interessa e se importa com o conforto daquela pessoa que está recebendo na sua casa. Qualquer um de nós, queridos, qualquer um de nós, quando recebe alguém na sua casa, ou quando recebe alguém querido, alguém importante, tem o mesmo coração com o coração de Marta. Nós arrumamos a nossa casa, nós organizamos a nossa casa, nós limpamos a nossa casa, todos nós preparamos algo gostoso de comer. E Marta, querido, estava fazendo isso.
Talvez ali Marta estava preparando, querido, uma refeição e que não era comum para ela preparar, porque eles moravam em 3 pessoas naquela casa e eles estavam recebendo dali aproximadamente mais 12 pessoas, mais 13 pessoas, o Senhor Jesus e os seus discípulos. Marta talvez estava preparando aquilo que ela fazia de melhor. As mulheres sabem muito bem disso. E quando vocês fazem algo de melhor, claro que vocês fazem algo com todo carinho, com todo amor. Essa é a figura de Marta, querida. Marta preparou algo. Marta organizou a casa. Marta estava servindo o Senhor Jesus ali de uma maneira excelente. Amém? Mas aqui interessante também, querido, além de preparar essa refeição, Marta talvez ali, quando olhava para aquele momento, ela, não sei se ela esperou por esse momento ou não, mas ela não perdeu a oportunidade de servir o Senhor Jesus naquela ocasião. Esse é o panorama, querido, da vida de Marta aqui. Mas é interessante nós nos atentarmos, querido, para aquilo que o texto diz. Só que toda essa situação aqui, querido, ela chama a atenção de Jesus. E todas essas questões de Marta, ela gerou 2 coisas no coração de Marta que o Senhor Jesus não deixou passar desapercebido. Se você se atentar aqui no verso número 40, Marta diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Marta se incomodou, queridos, de estar trabalhando sozinha. Quem de nós nunca se incomodou de estar trabalhando ou de estar fazendo algo e alguém próximo da gente, alguém às vezes do nosso lado, não está fazendo a mesma coisa, ou pelo contrário, não está fazendo nada? Quem tem um irmão sabe muito bem disso. Esse era o sentimento do coração de Marta. O sentimento daquela mulher, que ele está preparando algo para Jesus, de ter talvez arrumado, preparado toda aquela casa, e de olhar para a sua irmã está sentada e não levantou para mover uma palha sequer. Mas essa situação, o Senhor Jesus, ele chama a atenção, e no verso número 41 diz assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Essa situação gerou 2 coisas, querido, no coração dela. A primeira foi a comparação de estar fazendo algo e de ver a sua irmã sentada aos pés de Jesus e não estar fazendo nada. A segunda coisa, querido, que gerou no coração dela e que o Senhor Jesus chamou a atenção, foi em relação à ansiedade. O texto diz que você está, se nós olharmos aqui no verso de número 41, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. O texto diz: você se preocupa e se inquieta com tantos detalhes. Mas, querido, algumas perguntas, elas são importantes para nós entendermos esse contexto. Marta estava fazendo algo de errado aqui, sim ou não? Não. Pelo contrário, Marta estava fazendo algo bom, algo de excelência. Eu não consigo imaginar, querido, Marta servindo Jesus de qualquer jeito aqui. Eu não consigo imaginar Marta talvez servindo qualquer refeição para o Senhor Jesus. Marta estava fazendo algo de excelência para o Senhor Jesus aqui. A segunda pergunta, querido, que me vem no coração: Marta estava fazendo algo de qualquer jeito? Também não. Pelo contrário, ela estava fazendo o seu melhor. Na maioria das vezes, querido, a ansiedade e as inquietações da vida não são por causa de coisas ruins. Na sua grande maioria, as inquietações e a ansiedade são coisas legítimas. Quem talvez sofre um pouco mais de ansiedade sabe do que eu estou falando. Ninguém se sente ansioso por algo que não tem importância.
Ninguém se sente inquieto por algo que é fútil, que você não gosta, ou por algo que é desagradável. O texto deixa muito claro, querido, que o Senhor Jesus, Ele exorta Marta aqui, mas por algo bom que ela estava fazendo. Jesus estava nos ensinando, querido, algo precioso aqui, através da vida de Maria e através da vida de Marta também. Jesus estava ensinando, querido, algo que, se nós entendermos isso com o nosso coração, se nós entendermos isso no nosso espírito, querido, isso aqui transforma todo o restante da nossa vida, transforma toda a nossa trajetória de vida, transforma a maneira com que nós servimos o Senhor, a maneira com que nós nos direcionamos ao Senhor. O Senhor Jesus aqui estava nos ensinando, querido. Maria, ela estava aos pés de Jesus, literalmente no chão, e Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada, disse o Senhor Jesus. Jesus estava colocando as coisas em ordem aqui, querido. Jesus estava colocando as coisas no seu devido lugar. Primeiro, você senta aos pés dele, para depois você se levantar e servir ele, e servir pessoas. Amém? Primeiro você se coloca aos pés dele para ouvir aquilo que ele tem para falar comigo e com você. Depois nós nos levantamos para servir, para cuidar, para gerar, para fazer aquilo que deve ser feito. Amém? Não se coloque, querido, de pé para servir sem antes se abaixar para ouvir o Senhor Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração, querido. Não se coloque de pé para servir sem antes se abaixar para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para dizer para mim e para você. Servir é uma bênção, querido. Amém? Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui nessa noite, 90% aqui servem na casa do Senhor, ou servem nos seus trabalhos, entenderam o princípio de serviço, entenderam o princípio de mordomia, que nós estamos aqui nessa terra para administrar algo precioso e para servir pessoas. Mas, querido, existem muitas pessoas hoje servindo outras pessoas, e que não entenderam o primeiro princípio, e que inverteram a ordem. Primeiro, existem pessoas servindo, mas sem estar aos pés do Senhor. Existem pessoas servindo e muitas vezes não só não estando aos pés do Senhor, mas muitas pessoas servindo e correndo de receber uma palavra do Senhor. Não sei se você já viu alguma situação assim. Eu já vi várias situações, inclusive aqui na igreja, de pessoas que querem servir para não estar aqui no momento da palavra, para receber uma palavra de Deus. E mais, querido, existem pessoas que saem de uma igreja e vão para outra igreja, não porque Deus falou para ela que era para ela sair daquela igreja, mas porque naquela igreja os líderes, os pastores conhecem a vida dela, e ela não quer ter uma vida transformada, então ela prefere sair daquele lugar e ir para um outro lugar que ninguém conhece ela. Queridos, existe algo precioso que os céus, queridos, está nos ensinando nessa noite. Você consegue compreender isso? Jesus, querido, Ele não veio buscar uma empregada, amém? Jesus não veio buscar um empregado, alguém simplesmente para fazer o trabalho para Ele aqui nessa terra. O que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor Jesus, Ele veio buscar uma noiva, amém? Jesus veio buscar a sua noiva. Aleluia. Jesus não tem compromisso, querido, com empregados. Jesus não tem compromisso com empregadas. Jesus tem um compromisso com a noiva dele, amém? Amém? E nós somos, querido, essa noiva. Uma das perguntas assim, querido, dos céus para nós essa noite é: o que nós temos sido para o Senhor? Sabe, será que nós não temos sido essa figura de Marta que o Senhor Jesus aqui exortou no texto? Talvez em alguns momentos da nossa vida nós temos sido essa figura de Marta, querido.
essa figura que doa da sua vida, que doa dos seus talentos, que doa do seu tempo, mas que não senta aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer. Queridos, se o Senhor Jesus precisasse de serviço, querido, se o Senhor Jesus precisasse somente do serviço, certamente essa passagem de Marta e Maria não estaria na Bíblia. Certamente Ele não daria tanta ênfase para aquilo que Maria estava fazendo, ou para aquilo que Maria estava deixando de fazer. Sabe, talvez você possa estar pensando: pastor, mas então eu não posso servir, ou é errado servir. Claro que não. Uma vez que nós entendemos, querido, o quanto é precioso servir pessoas, o quanto é precioso servir a igreja, o quanto é precioso ser essa noiva, porque a noiva também serve, sim ou não? A noiva também serve, querido. Uma noiva, uma mulher, uma esposa, ela também serve na sua casa. Mas existe algo muito mais precioso aqui, queridos. O que o Senhor tem sido, o que eu e você nós temos sido para Jesus: um empregado que serve e recebe o seu salário no final do mês? Ou nós temos sido a noiva que ama, que olha nos seus olhos e que se relaciona com Ele, que investe tempo com Ele e que ama Ele de todo o seu coração? Sabe, nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, nessa noite. Nós precisamos nos perguntar e olhar para dentro da nossa vida, querido, se nós não temos sido somente Martas da vida, se nós só temos sido aqueles que servem, aqueles que cuidam, aqueles que guardam, mas se nós não temos sido aqueles que realmente se relacionam, que olham nos olhos do Senhor e que conhece o Senhor de uma forma íntima. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? O desejo do Senhor, querido, é de ter uma noiva que olha nos seus olhos, que sente aquilo que Ele está sentindo, que conhece o coração do Pai. Sabe, um dos convites para nós nesse ano de 2023 é de nós nos aprofundarmos no Senhor, é de nós conhecermos mais do coração do Senhor. Aleluia! O Senhor tem nos chamado, querido. Nós somos essa noiva preciosa, adornada, que tanto o Senhor espera. Amém? E um dia nós vamos nos encontrar com o noivo. E como nós vamos nos encontrar com o noivo, meus irmãos? Como nós vamos nos encontrar e passar uma eternidade com Ele, se nós não separamos tempo com Ele aqui nessa terra? Sabe, há quem diga aqui algumas frases que assim, misericórdia, há quem diga: o que vai fazer no céu, querido, se nós não temos uma vida de comunhão com Ele aqui na terra? Sabe que o Senhor Jesus tem nos chamado, querido, a romper algumas barreiras, a romper as barreiras, querido, talvez daqueles 5, 10, 15 minutos que nós separamos por dia para Ele. O Senhor tem nos chamado para algo maior, para algo mais profundo, para algo mais intenso. Amém? O Senhor tem nos chamado, querida, muito mais do que talvez ler aquele devocional pronto que vem daquele aplicativo do celular, que é uma bênção. O Senhor tem nos chamado, querida, a separar tempo, a olhar para a palavra, a meditar na sua palavra e a receber do coração dele as palavras de vida para nós. Tudo isso é muito bom, querido. Existem aplicativos excelentes de devocionais diários, eu tenho aplicativos desses. Mas o Senhor Jesus tem nos chamado, querida, a algo muito mais profundo, algo muito mais pessoal. Sabe, o Senhor quer falar coisas profundas do seu coração conosco nesse ano de 2023. Sabe, o Senhor quer revelar algo, coisas grandiosas do coração dele para mim e para a sua vida. Sabe, talvez nós temos passado por algumas dificuldades, por algumas lutas em casa, na família, no trabalho. E sabe onde estão as respostas para essas dificuldades? Estão no coração do nosso Senhor, queridos.
Muitas vezes essas respostas não estão em nenhum livro de literatura, que são uma bênção, e eu gosto de ler. Muitas vezes, querido, essas respostas não estão numa mensagem pronta lá no YouTube de um pastor bem sucedido, bem conhecido, que são boas, que são uma bênção para as nossas vidas. Muitas vezes essas respostas estão no próprio coração do Pai, e Ele está esperando, querido, por mim e por você. Por isso que esse ano de 2023, querido, é um ano da intimidade com o Senhor. É um ano de nós buscarmos sermos mais íntimos dEle. Aleluia. A noiva, querido, ela também serve, mas não é o mais importante. O serviço, querido, ele é uma forma de honrar, mas o que realmente importa para o Senhor Jesus é uma coisa: estar aos pés e ouvir das suas palavras. Posso ouvir amém? O serviço é uma bênção, mas o que Ele deseja de mim e de você é sentar aos pés dEle. É aquilo que Maria fez, querido. Sabe, às vezes é deixar de lado algumas coisas importantes, assim como Maria fez. Às vezes é deixar de lado algumas coisas que hoje talvez parecem ser impossíveis de deixar de lado. É administrar o nosso tempo de uma forma que hoje parece impossível separar tempo para o Senhor. Mas esse é o convite para a minha vida, esse é o convite para a sua vida, esse é o convite para nós como comunidade Caminho Vivo em 2023. O convite de estar aos pés do Senhor, o convite de ouvir a sua voz. Sabe, aos pés de Jesus, querido, ninguém é maior do que ninguém. Aos pés de Jesus ninguém é melhor do que ninguém. Aos pés de Jesus, querido, não existe rico, não existe pobre, não existe milionário. Aos pés de Jesus todos nós somos iguais. Aleluia. Aos pés de Jesus, querido, não existe pastor, não existe líder, não existe presbítero, não existe apóstolo, não existe vice-deus, não existe nada disso. Não existe cargos, querido, aos pés de Jesus. Todos nós, desde o mais novo aqui, querido, a mais nova até o mais experiente de idade, todos nós somos iguais aos pés do Senhor. Amém? Sabe o que diferencia, querido? O que diferencia uns dos outros é o quanto nós gastamos, é o quanto nós investimos, querido, naquilo que realmente importa. Sabe, nós temos durante o dia muitos afazeres, coisas boas e muitas vezes coisas até excelentes. Mas muitas vezes são essas coisas boas e até essas coisas excelentes que têm tomado todo o nosso tempo. E talvez eu e você, nós não temos separado tempo para aquilo que realmente importa. Sabe o que o Senhor Jesus disse aqui para Marta? Disse: Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Amém? Isso não lhe será tirada. Eu não sei, querido, qual é a sua inquietação hoje. Talvez você tenha uma inquietação, talvez na sua área familiar. Talvez você tenha uma inquietação hoje lá no seu trabalho sobre algumas dificuldades, algumas dúvidas. Talvez você tenha algumas inquietações hoje em relação à igreja. Talvez você tenha até algumas inquietações em relação à sua liderança, ao seu pastor. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Onde está a resposta para essas inquietações? Você sabe onde está. Está aos pés do Senhor. Estás aos pés de Jesus. Marta e Maria estavam diante do Rei do Universo, mas Maria escolheu se lançar aos seus pés. As duas estavam, querido, diante daquele que
é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. As duas estavam diante da mesma pessoa. Uma escolheu o serviço, querido, que não é algo ruim, que é algo bom. A outra escolheu estar aos pés do Senhor e ouvir aquilo que Ele tinha para dizer para ela. Muitas vezes nós vamos ter que fazer algumas escolhas. E muitas vezes essas escolhas não vão ser tão fáceis assim. Assim como eu entendo, querido, que a escolha de Maria não foi uma escolha fácil. Por isso que essa escolha incomodou tanto o coração de Marta. Por isso que Marta se desesperou tanto. Por isso que Marta muitas vezes até questionou o Senhor Jesus a respeito disso. Muitas vezes nós vamos ter que escolher, querido, entre estar aos pés de Jesus e fazer outra coisa que é boa, que às vezes é muito bom, ou que às vezes é necessário fazer. Quando nos colocamos aos pés do Senhor, nós servimos muito melhor, com mais amor, com mais entusiasmo, servimos com mais excelência. O serviço deixa de ser, querido, um peso e passa a ser um privilégio. Sabe que muitas vezes, querido, nós temos constatado isso dentro da igreja, pessoas que servem em vários setores da igreja, e chega uma hora que essa pessoa fala: pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado ou estou cansado. Pastor, eu não aguento mais, pastor, ouvir reclamação de pessoas dentro do grupo familiar. Pastor, eu não aguento mais, pastor, eu preciso de umas férias, eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo afastado das minhas funções. Querido, não é errado estar cansado, amém? Não é errado você tirar um tempo de férias, não é errado nada disso. Mas nós precisamos sondar os nossos corações. Se nós estamos cansados pelo excesso de afazeres, ou se nós estamos cansados porque nós não estamos sentando aos pés do Senhor Jesus. Uma coisa, querido, só é necessária em 2023 e daqui para frente. Queria que você guardasse isso muito forte dentro do seu coração. Dentro de tudo aquilo que você faz de importante na sua vida, existe uma coisa que realmente é necessária. O Senhor Jesus deixa claro que uma coisa nós não podemos negligenciar, que é o nosso tempo com Ele, que é o nosso tempo sentado, ouvindo aquilo que Ele tem para dizer. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Escolha a boa parte, querido. Eu tenho algo dentro do meu coração quando o Senhor colocou esse tema de intimidade. Sabe, Deus, Ele quer nos levar, o Senhor Jesus quer nos levar a um nível maior de intimidade que nós temos vivido hoje. Eu sei, querido, que olhando aqui, muita gente vive uma vida de intimidade com o Senhor. Muita gente vive uma vida de oração, vive uma vida de trabalho na igreja, de serviço na igreja, mas vive uma vida a sós com o Senhor, de oração, de devocional. Mas o Senhor tem nos chamado a subir de nível, querido. O Senhor tem nos chamado a sair do lugar onde nós estamos hoje. O Senhor tem nos chamado a romper, querido, essas barreiras, daquelas orações de lista de supermercado que muitas vezes nós fazemos ao Senhor. O Senhor tem nos chamado a romper, querido, aquelas barreiras, talvez de entregar algo para Ele no final do dia, e que muitas vezes nós nem sabemos o que nós estamos falando, o que nós estamos orando a Ele. O Senhor tem nos chamado a romper, querido, 5 ou 10 minutos, 15 minutos de oração. Tem mais, amém? Tem mais preparado para nós nesse ano de 2023. Aleluia. Que a nossa oração, querido, seja a mesma oração do rei Davi.
lá no livro de Salmos, capítulo de número 27, verso de número 4. Olha como Davi, querido, orou aqui. Eu acho lindo esse texto da palavra do Senhor. Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e não somente peço, estou parafraseando, tá? Não está isso aqui. É interessante porque Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Muitas vezes nós estamos pedindo, mas nós estamos buscando, querido. Davi, é interessante que ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Querido, não é um convite para você morar aqui na igreja, amém? É um convite para você estar a sós com o Senhor, aleluia. É um convite para você ouvir coisas extraordinárias do coração dele. É um convite, querido, para realmente entender aquilo que é importante para nós. Sabe, dentro de tudo que eu falei aqui para vocês nessa noite, durante esses quase 40 minutos, existe uma coisa só, querido, que é importante. Minha oração, querido, é para que eu, você, nós da comunidade Caminho Vivo, possamos viver, querido, um ano extraordinário. Amém? Independente das situações políticas, independente das situações externas, querido, de como vai estar a economia, de como vai estar, se vai ter pandemia, se não vai ter pandemia, independente de qualquer das duas coisas externas, a minha oração é para que nós vivamos um ano de 2023 ouvindo, estando, priorizando estar aos pés do Senhor. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Aleluia. Daqui a alguns minutos, daqui a 9 minutos, nós vamos iniciar um novo ano, querido. O ano de 2023. E eu gostaria que nesse momento você fechasse os teus olhos. E que você, querido, que você sondasse o seu coração. Que você pedisse para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração nesse momento. Sabe, querido, o motivo, o intuito dessa mensagem não é julgar ninguém, não é dizer onde você está ou como você está, se você está servindo ou se você não está servindo, nada disso. O intuito dessa mensagem, querido, é para que você peça para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração.